O sol desapareceu. A neve caiu no verão. As colheitas morreram. E então chegou a peste. No ano de 536 d.C., o céu escureceu durante quase 2 anos. Uma nuvem densa cobriu o mundo. O sol deixou de brilhar. As temperaturas despencaram. A fome tornou-se a norma. O ar cheirava a morte. E enquanto o mundo parecia se despedaçar, um único homem carregava o peso de um império sobre os ombros. Seu nome era Justiniano. Imperador do Oriente. Senhor de Constantinopla. Governante de um império que ainda sonhava em restaurar a glória de Roma, justamente quando o universo parecia decidido a destruir tudo. Mas o frio não foi sua única maldição. A peste chegou sem aviso, matando milhões. As cidades tornaram-se cemitérios. O mar virou inimigo, um tsunami devastou as costas. E quando tudo parecia em ruínas, Justiniano não desistiu. Apesar dos cadáveres, do caos e dos deuses em silêncio, escreveu leis, ergueu igrejas, enviou exércitos e reconstruiu seu mundo com punho de ferro. Mas a pergunta persiste. Justiniano foi um herói visionário ou um tirano que não soube quando parar? Um escolhido de Deus ou um homem que quis ser mais do que humano? Fique, porque esta história não apenas o levará ao coração do Império Bizantino. Vai mostrar até onde um homem pode chegar quando o mundo inteiro diz que é impossível. Não nasceu em um palácio. Não foi criado por senadores. Não foi educado pelos sábios de Alexandria. Nasceu no pó e ali começou sua ascensão. Justiniano veio ao mundo por volta do ano 482 d.C., numa aldeia remota chamada Tauresium, na Dardânia, uma província montanhosa e marginal dos Balcãs. Sua família era camponesa. Falavam um latim mal pronunciado, vestiam lã áspera e viviam do que a terra dava. Roma, para eles, era uma ideia distante. Mas naquele menino havia uma semente diferente. Uma obsessão. Um fogo. Foi adotado por seu tio Justino, um soldado analfabeto que servirá durante anos nas fileiras imperiais, chegando a comandante da guarda palatina em Constantinopla. Contra todas as expectativas, esse mesmo Justino conseguiu tornar-se imperador no ano 518. E com ele, Justiniano entrou no coração do império. Não como um herdeiro natural, mas como um intruso decidido a aprender tudo o que Roma sabia. Educado em direito, filosofia, teologia e estratégia militar, Justiniano não era o mais carismático nem o mais nobre, mas era o mais preparado. Lia com voracidade. Trabalhava sem descanso. Seus inimigos diziam que ele nunca dormia. Seus aliados afirmavam que ele nunca errava. Durante o governo de seu tio, Justiniano teceu poder nos bastidores. Orquestrou alianças, anulou rivais e tornou-se o verdadeiro cérebro do império. Mas não foi apenas o poder que definiu sua ascensão. Foi também o amor. Porque Justiniano se apaixonou, e não por uma nobre, mas por uma atriz. E isso, em Roma, era quase como apaixonar-se por uma sombra. Teodora. Inteligente, sarcástica, corajosa. Sua origem era tão humilde quanto a dele, mas sua vontade ainda mais feroz. Roma não permitia casamentos entre membros da realeza e atrizes consideradas legalmente prostitutas. Mas Justiniano não pediu permissão. Moveu céus e terra para mudar a lei imperial e casar-se com ela. Juntos, não apenas quebraram o protocolo, criaram uma dinastia. Um novo símbolo. O camponês e a cortesã como imperador e imperatriz do mundo cristão. No ano 527, Justiniano colocou sobre a cabeça a coroa do Oriente. Não como filho de uma dinastia. Não como favorito do Senado. Mas como um homem que construiu tudo a partir do nada. E com Teodora ao seu lado, iniciou seu reinado com uma promessa. Não restaurarei apenas Roma. Restaurarei a ordem do mundo. Antes de ser imperatriz, foi atriz. Antes de ser atriz, foi prostituta. E antes de tudo, foi invisível. Teodora nasceu à margem, nos subúrbios de Constantinopla. Filha de um domador de ursos, cresceu entre artistas, gritos e fome.
Desde menina sabia que, no Império, se você não nascia nobre, seu corpo era sua única moeda. Atuava em pequenas peças teatrais. Era bufona, dançarina, cortesã. Seu nome era murmúrio nos fóruns e cochicho nas camas dos poderosos. Mas ela não era como as outras. Observava. Aprendia. Sabia ouvir e sabia esperar. O destino a levou ao Egito, onde entrou em contato com os monofisitas, cristãos perseguidos pelo dogma oficial. Ali encontrou algo mais forte que a humilhação, uma ideia. Uma causa. Uma fé que a tornou imparável. Quando voltou a Constantinopla, já não era apenas uma atriz. Era uma mulher desperta. E então, conheceu Justiniano. E com ele, escreveu uma história que nenhum imperador jamais ousara acenar. Contra toda lei, contra toda moral imposta, Justiniano se apaixonou. Mas Roma não perdoava o amor entre classes. Para torná-la sua esposa, teve que fazer algo que nenhum imperador jamais fizera, de mudar a lei imperial. Teodora não foi apenas uma consorte. Foi sua conselheira mais aguda. Seu escudo político. E, em momentos cruciais, sua única fonte de coragem. Quando eclodiram os motins de Nica, e o palácio foi cercado por dezenas de milhares de revoltosos, Justiniano quis fugir. Os navios já estavam prontos. Ele estava prestes a escapar. Mas foi Teodora quem o deteve. A coroa é um sudário glorioso, disse ela. Quem nasceu para reinar não deve sobreviver à sua dignidade. Essas palavras, frias, firmes, eternas, selaram o destino da cidade e do império. Após a sua intervenção, Justiniano ordenou a repressão mais sangrenta que Constantinopla já tinha visto. E, quando a poeira baixou, o trono ainda estava de pé. Graças a ela. Teodora era fogo. E, como todo fogo, marcou, queimou e transformou. Protegeu as mulheres mais vulneráveis. Fundou casas de acolhimento para prostitutas. Legislou, ao lado do marido, em favor de meninas abandonadas. Sua compaixão não era doçura, vera lâmina. Era justiça nascida da dor vivida. Morreu no ano de 548, aos 58 anos. O imperador jamais voltou a ser o mesmo. Sua corte tornou-se mais rígida. Suas decisões, mais frias. Sua alma, mais isolada. Porque, quando a chama de Teodora se apagou, o que restou no trono foi apenas um mármore coroado. Não foi uma guerra. Não foi uma invasão. Foi o céu que se voltou contra o império. No ano 536, 9 anos depois de assumir o trono, o imperador Justiniano enfrentou um inimigo que não vinha da Pérsia, nem da África, nem dos Balcãs. Era algo mais vasto, mais antigo e mais implacável. O sol desapareceu do céu. Durante mais de um ano, uma nuvem densa cobriu o hemisfério norte. A luz tornou-se cinza. O calor, memória. As estações perderam o sentido. Nevou no verão. As colheitas fracassaram. Os campos esvaziaram-se. Os animais morriam de olhos abertos. E a fome tornou-se a língua comum de pobres e ricos. A história chama isso de o inverno vulcânico. O povo simplesmente chamou de castigo. Cientistas modernos acreditam que 3 erupções vulcânicas maciças, em locais ainda debatidos, se liberaram tanto enxofre na atmosfera que o planeta inteiro mergulhou numa espécie de noite prolongada. Foi o evento climático mais severo dos últimos 2000 anos. E, como se o céu não bastasse, chegou a peste. No ano 541, uma doença desconhecida surgiu nos portos do Império. Os mortos acumulavam-se tão rápido que não havia quem os enterrasse. Em Constantinopla, carroças levavam milhares de cadáveres. Procópio, o cronista do reinado, escreveu que o fedor era tão denso que parecia uma névoa espessa. Era a peste bubônica. E, em menos de uma década, aniquilou quase metade da população da capital. O próprio Justiniano adoeceu. Sobreviveu, mas sua alma, dizem, não.
Sua resposta foi impiedosa, exigiu impostos sobre os bens dos mortos, obrigou os camponeses sobreviventes a continuar pagando como se seus vizinhos ainda estivessem vivos, e assinou novas leis de herança para controlar o caos. Foi frieza? Foi controle? Foi desespero? E, quando parecia que a peste e a fome não podiam ser superadas, a terra tremeu. No ano 551, Beirute, então chamada Berytus, foi sacudida por um terremoto de magnitude brutal. Um tsunami devastou as cidades fenícias. As costas foram engolidas. 30.000 mortos. Centenas de navios afundados. Comerciantes, artesãos, juízes, crianças, todos tragados pelo mar. A pergunta é inevitável. O reinado de Justiniano foi marcado por uma maldição? Ou ele era apenas um homem preso entre as forças cegas da história? Porque, enquanto tudo desmoronava, ele não cedeu. Não renunciou. Não se quebrou. Governou. Como se o fim do mundo não tivesse permissão para alcançá-lo. Quando a carne morre, a lei permanece. E quando o imperador desaparecer, que seus princípios governem por ele. Era isso que pensava Justiniano. Um homem que tinha visto o caos, a peste e a decadência. Um imperador que sabia que nenhum império dura se não for regido por leis. E, por isso, propôs-se um objetivo titânico: organizar todo o direito romano numa única obra. Clara. Definitiva. Eterna. Assim nasceu o Corpus Iuris Civilis, o corpo de direito civil, também conhecido como Código Justiniano. Foi mais que um livro. Foi um império feito de papel, tinta e juízo. Reuniu as leis de séculos passados, descartou as obsoletas, reformulou as ambíguas e deixou um legado jurídico que sobreviveu ao seu império, à Idade Média, ao Renascimento, até chegar aos nossos dias. Dividido em 4 partes, o Código, o Digesto, as Institutas e as Novelas, abrangia todos os aspectos da vida romana: casamento, herança, propriedade, contratos, crimes, escravos, religião, poder do Estado e direitos do cidadão. A ideia era simples, mas poderosa. Se as pessoas desaparecerem, que a justiça não desapareça. Se os imperadores mudarem, que a lei os transcenda. Muitos o consideraram uma obra divina. Outros, um instrumento de controle. Mas todos sabiam que aquilo não era uma simples compilação. Era um manifesto. Uma declaração imperial: o império podia estar em ruínas, mas a lei o reconstruiria. Durante séculos, o Código Justiniano foi a base do direito bizantino. Na Idade Média, inspirou a formação do direito canônico. E, mais tarde, influenciou as leis modernas da Alemanha, França, Itália, Espanha e de toda a América Latina. Hoje, mais de 1000 anos depois, continuamos a assinar contratos, realizar julgamentos e reivindicar direitos à sombra longa de Justiniano. Roma não está morta. Roma apenas dorme e eu vou despertá-la. Era isso que Justiniano repetia nos corredores do seu palácio, enquanto os mapas do mundo eram desenhados e apagados, uma e outra vez. Pois este imperador não quis apenas defender o seu império, quis reconstruir o que já se havia perdido. E para isso, precisava de um gênio da guerra. O seu nome era Belisário. Um comandante implacável, jovem, brilhante e leal. Com ele, Justiniano iniciou a mais ambiciosa campanha militar desde os tempos de César e Augusto. Primeiro, derrotaram o poderoso reino vândalo no norte da África. Depois, lançaram uma campanha na Itália contra os ostrogodos. Roma, Nápoles, Ravenna, uma a uma, as antigas joias do Império Ocidental foram retomadas. Por um instante, o sonho parecia realizado: o Mediterrâneo voltava a ser um Mare Nostrum. As antigas províncias do Império Morto agora obedeciam a Constantinopla. Mas a glória tinha um preço. As guerras duraram anos. Os impostos aumentaram. A peste, que ainda persistia, dizimava tanto soldados quanto cidadãos. Os territórios recuperados, embora simbolicamente valiosos, estavam devastados, difíceis de governar e ainda mais difíceis de defender. E apesar de tudo, Justiniano insistiu. Mandou construir fortalezas, reorganizar fronteiras, nomear governadores. Acreditava que,
com vontade, o império poderia renascer por completo. Mas nem todos partilhavam dessa visão. Alguns diziam que a sua ambição não era heroica, mas suicida. Roma foi reconquistada, mas também saqueada, destruída pelos combates e abandonada por grande parte da população. O norte da África foi recuperado, mas logo caiu no caos. E a luta interminável drenou os recursos de Constantinopla. Justiniano ganhou batalhas, mas semeou ruínas. Ressuscitou um império, mas hipotecou-lhe a alma. O imperador acreditava que a sua glória justificaria os meios. Mas para muitos, a sua vitória foi apenas um eco vazio. Um reflexo de um passado que já não podia ser ressuscitado. A história não foi escrita para mulheres como ela. E mesmo assim, ela obrigou a história a recordá-la. Teodora não nasceu imperatriz. Nasceu na miséria. Filha de um tratador de ursos do circo, cresceu na lama dos teatros populares de Constantinopla, onde as atrizes eram vistas como prostitutas e as mulheres como objetos descartáveis. Desde jovem, tornou-se atriz, bailarina, acrobata e algo mais, observadora. Pois, enquanto entretinha os poderosos, aprendia como funcionava o poder. Foi ridicularizada, usada, marginalizada. Mas jamais quebrada. Abandonou os palcos e empreendeu uma viagem espiritual a Alexandria, onde abraçou o monofisismo, uma corrente cristã perseguida pelo Império, se desenvolveu uma forte convicção religiosa e política. Ao regressar a Constantinopla, cruzou o seu caminho com o de Justiniano. Ele, o herdeiro do Império. Ela, a mancha que todos queriam apagar. Mas Justiniano viu o que mais ninguém via. Inteligência. Firmeza. Visão. Amou-a, fê-la sua esposa. E para isso, mudou a lei imperial. A corte emudeceu e o povo escandalizou-se. Uma atriz como imperatriz? Mas Teodora recusou reduzir-se ao papel de acompanhante. Governou. Decidiu. Influenciou. Liderou. Ao seu lado, Justiniano não reinava sozinho. Quando rebentou a revolta de Nica, a pior crise do seu reinado, o Senado pediu que fugisse. Justiniano tremia. Os rebeldes estavam a incendiar a cidade. Mas foi Teodora quem se levantou no trono e disse a frase que mudou a história. A púrpura é um sudário glorioso. Prefiro morrer como imperatriz do que viver como fugitiva. As suas palavras arrefeceram o medo do marido. Justiniano ordenou esmagar a revolta. E fê-lo com uma brutalidade que pôs fim a qualquer ameaça futura. Teodora não apenas salvou o império. Reformou leis em favor das mulheres, promoveu direitos para as prostitutas, protegeu as freiras perseguidas e enfrentou os altos patriarcas que a desprezavam. Foi, talvez, a mulher mais poderosa do primeiro milênio. E quando morreu, no ano 548, Justiniano nunca mais foi o mesmo. Tudo o que sobe, desgasta-se. E até os maiores imperadores acabam sozinhos. Após a morte de Teodora, Justiniano envelheceu. Mas não abdicou. Governou sozinho, cada vez mais fechado em si mesmo, como se o império existisse agora apenas na sua mente. Passava horas a meditar, a escrever, a rever leis, a ditar decretos. O corpo enfraquecia, mas a mente permanecia implacável. Vivia rodeado de mapas, manuscritos e fantasmas. Isolado do povo, desconfiado dos generais, cauteloso com o Senado. Já não era o imperador que sonhava reconquistar Roma. Era o imperador que temia perder até Constantinopla. Os inimigos externos pressionavam. As fronteiras eram frágeis. A peste nunca desapareceu completamente. Mas ele mantinha-se firme. Obstinado. Como se apenas a sua vontade bastasse para sustentar os alicerces de um mundo que já não compreendia. E, no entanto, esse mundo devia-lhe muito. Quando Justiniano morreu, no ano 565, tinha governado durante quase 40 anos. Foi o último imperador a falar latim como língua materna. O último a tentar reconstruir todo o Império Romano. E o último a deixar uma marca tão profunda que chegaria até aos nossos dias. Os seus inimigos chamaram-lhe déspota. Os seus aliados, visionário.
A história não chegou a um consenso. Mas a verdade é que, sem Justiniano, a Europa seria diferente. As suas leis, a sua arquitetura, as suas guerras, a sua ambição marcaram o fim de uma era e o início de outra. Hoje, quando olhamos para as ruínas de Santa Sofia, quando estudamos direito, quando nomeamos Teodora, quando lemos sobre o Império Bizantino, o eco da sua voz ainda ressoa. E esse eco, mesmo que por vezes soe tirano, ainda guarda algo de imperial. Justiniano morreu no trono, mas nunca saiu da alma do seu império. Foi amado e odiado. Julgado durante séculos. Mas, no final, foi lembrado. E isso, para um imperador, é mais importante do que a vitória. Se esta história te fez refletir, inscreve-te e ativa o sino. Neste canal, desenterramos os ecos do passado para compreender o presente. De Roma a Bizâncio, de tiranos a visionários, aqui as pedras antigas ainda têm voz. Diz-me nos comentários. Justiniano foi um herói ou um fanático pelo poder? E se quiseres mais impérios, conspirações e imperadores caídos, espero por ti no próximo vídeo.